Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Lucas, capítulo 21, versículos do 12 ao 19, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho desta quarta-feira é a continuação do Evangelho de ontem, o discurso escatológico de Jesus. Mas essa continuação do Evangelho de ontem ressalta alguns pontos interessantes para a nossa meditação. Jesus está falando aqui de coisas nada agradáveis. Jesus está falando que os seus discípulos serão presos, que os seus discípulos serão perseguidos, que eles serão entregues às sinagogas, serão postos na prisão, eles serão levados diante de reis, de governadores por causa do seu nome, e ainda serão mortos. E ainda serão mortos. É muito interessante pensar assim, porque imagina qual foi a reação dos discípulos, e claro, hoje também, qual é a nossa atitude diante dessa palavra. Porque se nós somos discípulos, nós também estamos sujeitos a tudo isso. Porque Jesus está dizendo, vocês sofrerão tudo isso por causa do meu nome. Então, quem é do lado de Jesus, quem acolhe a sua palavra, está sujeito a passar por tudo isso. Jesus é bem claro no Evangelho: vós sereis odiados. Meu povo, se ilude quem quer ser cristão e quer ser elogiado por todo mundo. Se ilude quem quer ser cristão, quem quer seguir Jesus e pensa que vai ser amado por todo mundo. Não vai. Eu sempre recordo daquela palavra de São Paulo, quando São Paulo lhe diz assim: chegará um tempo em que os homens não suportarão mais a sã doutrina. Meu povo, esse tempo chegou. Olhemos para o que aconteceu já há 2000 anos atrás com os apóstolos. Os apóstolos foram perseguidos, foram presos, foram assassinados. São Paulo cortaram a cabeça dele fora. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Quantos mártires na igreja que deram a vida por causa da sua fé. Mas interessante, o que fez esses homens e mulheres irem até o fim, permanecerem firmes até o fim, não negarem a fé, permanecerem fiéis? O que os levou a chegarem a esse ponto de não desistirem, de permanecerem fiéis? Inclusive o Evangelho termina dizendo: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. O que fez os apóstolos, os mártires, os santos não desistirem, mesmo sofrendo, enfrentando perseguição, tudo? É muito interessante esse Evangelho, porque Jesus, ele garante a sua presença. No versículo 14, Jesus diz assim:
Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque olha só o que Jesus diz, eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Ou seja, na hora da perseguição, na hora do martírio, na hora da prisão, nós não estaremos abandonados. Nós não estaremos sozinhos. Jesus sempre garantiu aos discípulos e hoje a mim e a você a sua presença. Eu estarei sempre convosco todos os dias. É essa presença que não nos deixa desistir. É uma presença profunda do Senhor que nos ama, que cuida de nós, que nos defende. E a força, a coragem para enfrentar tudo isso não é uma força, uma coragem humana. É porque nós somos revestidos da força do alto. E a força do alto é o Espírito Santo, que é o amor do Pai e o Filho, que é derramado em nossos corações. A nossa força vem do alto. A nossa força vem de Deus. E quando nós somos cheios desse amor, quando o nosso coração está cheio desse amor de Deus, inflamado com a chama viva do amor que o Espírito Santo acende em nós, esse é o motivo pelo qual o cristão não desiste nunca. O cristão vai além. Não é uma perseguição que o faz negar sua fé, não. Porque um amor maior já nos conquistou. O cristão é aquele que tem a convicção que é profundamente amado por Deus. E que sabe, que tem a certeza que nunca, em momento algum, em situação alguma, mesmo ameaçado de morte, nunca estará sozinho. Nunca estará sozinho. A presença de Cristo é garantida nas nossas vidas. E você? Qual tem sido o seu motivo ou a sua desculpa para querer desistir da caminhada? Para querer negar a fé? Para querer se afastar da igreja? Nada disso pode ser motivo para você mais. Porque o Senhor não te abandonou e não te abandonará. Mas eu pergunto a você, e você? Vai negar Jesus? Vai abandonar Jesus, que nunca te abandonou, que nunca deixou de te amar? Que o Espírito Santo desça sobre ti, hoje, e te fortaleça na tua caminhada, na tua vida de fé. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.